Amados e queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração, na sua vida, no seio da sua família, para a honra e glória de Deus Pai. Essa noite, quero trazer para a nossa reflexão uma palavra que se encontra no livro do profeta Sofonias, que nos fala acerca do dia da esperança para o crente e de terror para as nações. Primeiramente, nós queremos dizer para vocês o significado do nome Sofonias. Significa Yahvé se esconde ou o Senhor protege. Talvez os pais de Sofonias orassem para que Deus, no nascimento dele, livrasse ele do reinado de Manassés, que era o filho terrível do rei Ezequias. E Sofonias, ele profetizou o juízo certo e severo de Deus, sobre as nações ímpias no final dos tempos. Mas também ele profetizou durante o reinado de Josias, convocando o povo à satisfação, ou seja, um chamamento à confiança perseverante em Deus, a fim de experimentar o prazer pessoal e eterno no futuro por vir. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui de Sofonias 3, capítulo 3, do verso 9 ao 20. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão mais sentir vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão sentir orgulhosos no meu Monte Santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. Os que sobraram do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês. Amém? E ainda, só para complementar essa leitura, nós vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 5, que nos fala assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ou seja, Romanos, Paulo em Romanos 5:5, confirmando a profecia de Sofonias. Vamos lá então. Essa porção bíblica é uma promessa de salvação para todos os povos, e especialmente para os remanescentes de Israel. Na sua aplicação mais geral, ela antecipa a salvação tanto dos judeus como dos gentios fiéis, através de Cristo,
conforme Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 16, que assim nos fala. Efésios, capítulo 2, 14 ao 16. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Aleluia. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade, aleluia, que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, irmão, as características, destas novas pessoas referidas por Sofonias serão as seguintes, tá? No versículo 9, o Sofonias está afirmando que essas pessoas servirão de comum acordo e de todo o coração, né? Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. Aleluia. É isso que o Senhor quer, irmão, de cada um de nós. Nada mais do que isso. Que nós o adoremos em espírito e em verdade. Foi por causa dessa situação que o Senhor nos formou a sua imagem conforme a sua semelhança, para que nós lhe prestássemos culto, para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Em segundo lugar, irmãos, a segunda característica é que eles servirão com humildade, né? Os povos servirão a Deus com humildade. Versículo 12 aqui, do capítulo 3 de Sofonias, diz assim: deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Aleluia. Amém? Nós precisamos, irmãos, servir a Deus com humildade. Nosso maior exemplo foi e continua sendo o Senhor Jesus Cristo, que sendo dono e herdeiro do universo, se humilhou numa forma humana para que morresse naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Não existe nenhum exemplo maior de humildade do que esse. Tanto é que lá em Filipenses capítulo 2, Paulo afirma, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e morreu uma morte horrenda em nosso favor. Segunda característica do povo lá no final dos tempos é que servirão em santidade e verdade. Servirão a Deus em santidade e verdade. Versículo 13 do capítulo 3 aqui de Sofonias nos diz: os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje vivemos, irmãos, em um mundo onde muitos estão sem esperança. Porém, mesmo em meio ao caos, o cristão pode ter esperança. Nós podemos ter esperança. O homem que vive sem esperança é um zumbi, ou seja, um morto-vivo. A esperança do cristão não pode ser uma esperança vã. Deve estar firmada nas promessas e na palavra de Deus, não nas circunstâncias que nos cercam. Deus não pode mentir, pois Ele é a própria verdade. Aleluia. Podemos ter esperança em dias melhores, esperança nas bênçãos de Deus prometidas em sua palavra. E o melhor de tudo, esperança na vida eterna, devido à fidelidade daquele que fez a promessa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus purificará os lábios e santificará a linguagem, irmãos.
né? Aqui no versículo 9 diz isso, né? Que ele... Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. Aleluia. Ele fará isso para que todo o seu povo, de todas as nações, possa adorá-los, todos juntos. Na nova terra, todos os crentes serão capazes de entender uns aos outros, né? A confusão das línguas que aconteceu por ocasião da construção da Torre de Babel será revertida. Deus purificará os nossos corações, para que as palavras que saírem de nossos lábios também sejam puras. Aleluia, que coisa maravilhosa. Segundo lugar, Deus trará de volta os filhos da dispersão. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: E o meu povo que está espalhado pelas nações virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Aleluia. A frase filha da minha dispersão refere-se aos judeus dispersos além dos rios da Etiópia, os quais foram expulsos de Israel pelas invasões e deportações babilônicas, cumprindo-se o juízo de Deus sobre a nação rebelde. Amém? Então, Deus enviou, como diz Amós, no livro de Abacuque, que nos afirma que Deus enviaria, né, uma nação do norte para oprimir, para perseguir, para escravizar o povo rebelde. Essa promessa, irmão, de Deus acerca do retorno significa que todos eles, a despeito da distância dos locais para onde foram dispersos, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, voltarão para Sião para adorar a Deus em espírito e em verdade. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Essa movimentação do retorno para Sião também pode ser observada hoje, né? Já pode ser observada hoje, né? Quando muitos judeus estão vendendo seus bens e suas propriedades no mundo todo e retornando para a sua pátria. Amém? Então, o processo, né, de retorno para a pátria já está em curso desde 1948, quando Israel foi estabelecido como nação. Em terceiro lugar, irmãos, Deus destruirá os orgulhosos, mas poupará os mansos e humildes. Versículos 3 a 18, né, quando o Senhor fala acerca disso. Esse capítulo 3, do 11 ao 18. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vão se sentir orgulhosos no meu monte santo. Aleluia. Amém? A mão do Senhor é contra todos os orgulhosos e arrogantes, irmãos, de todas as gerações. Deus abaterá a arrogância e a prepotência desses poderosos. Não ficará pedra sobre pedra. Os mansos e humildes, tanto física como espiritualmente, serão recompensados porque colocaram e colocam sua confiança no Todo-Poderoso. Aleluia. Os mansos e humildes, tanto física como espiritualmente, serão recompensados. Aleluia. A excessiva autoconfiança e arrogância não tem lugar entre o povo de Deus, nem em seu reino. O próprio Senhor removerá a sua mão de juízo e dispersará os inimigos de Israel e viverá entre seu povo. Ele lhes dará contentamento. Aleluia. O Senhor viverá no meio do seu povo, irmãos. Aleluia. Diz lá no versículo 17, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Depois do terrível dia do Senhor, a justiça será estabelecida definitivamente na terra e os homens confiarão para sempre no Senhor. Isso está sendo parcialmente cumprido hoje.
através do reinado de Jesus na igreja, e será consumado no mundo vindouro, quando Jesus retornar à terra e estabelecer o seu reinado milenar. O profeta Obadias, alertando o mundo acerca desse importante evento, desse importante assunto, ele nos fala de três etapas que estão por vir. O dia do Senhor é uma expressão usada durante a história da humanidade, sempre que Deus realiza intervenções para trazer salvação ao seu povo e castigo para os inimigos e rebeldes. Mas, em especial, refere-se aos acontecimentos que abalarão a consumação dos séculos. Pois bem, Obadias, ele nos fala, vamos ver o que Obadias nos fala acerca disso. Primeiro, Obadias nos fala sobre o dia da retribuição divina. Está nos versículos 15 e 16 de Obadias. Vamos lá, versículos 15 e 16 do profeta Obadias. Diz assim no 15: o Senhor diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí, vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. 16. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro. Serão castigadas e desaparecerão. O julgamento, irmãos, e condenação de Edom é uma prefigura do julgamento internacional das nações que está por vir. Por estas perturbarem e perseguirem o povo de Deus. No passado, Israel, na presente era, a igreja. Deus não irá parar a sua ira santa e justa até que tenha purificado o seu mundo de todos os seus inimigos, os quais têm profanado as coisas de Deus. Essa será a retribuição divina. E o dia da restituição divina, versículos 17 a 20, diz assim: o Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Terra que eu lhe dei. Deus deu a terra a Israel. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como o fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiro para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Serepta, no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. O povo de Deus vitorioso subirá ao Monte Sião e dali governará o povo de Edom, e o Senhor será o rei. Eita glória, que coisa maravilhosa, hein, irmãos? O Monte Sião voltará a ser santo, aleluia. Ele não será mais brinquedo, degradado de exércitos saqueadores. Será sagrado e imaculado para Deus. O fogo santo, vindo da parte de Deus, incendiará e consumirá os povos e nações, os quais são inimigos de Deus e do seu povo. O povo exilado de Deus retornará para ocupar a terra de sua herança, cujas fronteiras serão restauradas e expandidas. Aleluia. Observamos isso, primeiro, no Antigo Testamento, conforme o retorno dos diversos cativeiros. Em segundo lugar, em 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel e o fim da diáspora. Em terceiro lugar, no milênio, quando, enfim, a paz, a segurança e a justiça e a prosperidade serão estabelecidas de forma definitiva na terra. Eita glória! O domínio, irmão, em terceiro lugar, Obadias nos fala sobre o domínio
o dia do domínio divino. É o versículo 21, né, que nós lemos, eu vou ler novamente. O povo de Deus vitorioso subirá ao Monte Sião e dali governará o povo de Edom, e o Senhor será o rei. Aleluia! A segunda vinda de Cristo, irmãos, irá iniciar o terceiro aspecto do dia do Senhor, durante o tempo em que o governo pessoal, justo e universal de Cristo irá restaurar a ordem de Deus na terra. Veja só, vejamos só o que Isaías nos fala, né? Isaías nos fala acerca desse assunto. Está lá em Isaías, capítulo 11, versículos de 6 a 9. Diz lá assim, lembremos que eu estou na nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 6. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão um com os outros, crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Aleluia. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia. Assim como as águas enchem o mar. Maravilha, né? Coisa maravilhosa. O reino do Senhor, irmãos, e o povo de Deus, né, será transformado, né, de fugitivos, no versículo 14, em salvadores, tá? Nos territórios que foram anteriormente ocupados por inimigos e reinarão para sempre. Jesus oferece seu senhorio e domínio para toda a humanidade, mas para os oprimidos e humilhados. Ele tem uma mensagem de libertação e de refrigério. Aleluia. Lucas, capítulo 16. Amém? Vamos lá, Lucas, capítulo 16. Glória ao teu nome, Senhor. Lucas 16. Não, Lucas 4, desculpe, irmãos. Lucas 4, 16 ao 21. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem muito maravilhosa, né? Quando fala Lucas 4, 16 ao 21, diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Aleluia! O reino será do Senhor, irmãos, e o povo de Deus será transformado. Aleluia! Jesus oferece seu senhorio e domínio para toda a humanidade. O libertador definitivo será o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias que vem como juiz final. Ele será e trará a mais gloriosa palavra de Deus acerca do reino. A frase do verso 17c de Sofonias 3, aleluia, 17c de Sofonias 3, o que diz lá? Deus ficará contente com vocês, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Significa que Deus acalmará a si mesmo, aleluia, Deus acalmará a si mesmo.
demonstrando que o seu grito de guerra do capítulo 1 está agora aquietado pelo seu amor. Vamos ver o grito de guerra do capítulo 1 de Sofonias? Grito de guerra do Senhor, capítulo 1, versos 14 a 16, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados, atacando cidades, cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Aleluia! Essa será, meus irmãos, a situação que os ímpios enfrentarão. Esse será o Senhor, juiz de toda a terra, que irá fazer justiça. Então, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus justo, Ele fará justiça aos seus santos. O Senhor realiza uma obra de graça ao purificar e transformar e purificar seu povo e a sua igreja. E ao fazer isso, cria um novo povo que reconhece o seu governo e confia no seu nome, conforme o versículo 12 aí de Sofonias. Diante do que Sofonias nos está apresentando, irmãos, temos que perguntar a nós mesmos, né? A nossa vida espiritual consiste meramente em uma demonstração exterior ou existe de fato uma mudança em nossos corações e em nossas vidas? Não sejamos sepulcros caiados, ou seja, bonitinhos por fora, mas podres e fedorentos por dentro. Os problemas com que nos defrontamos inesperadamente quase todos os dias, quando estamos em Cristo, servem para desenvolver nossa perseverança, que por sua vez fortalece o nosso caráter, aprofunda a nossa confiança em Deus e nos proporciona maior confiança para o futuro. Isso se chama esperança. Precisamos nos reunir e orar, andar humildemente com Deus, fazer o que é correto e ouvir a mensagem de esperança relativa ao novo mundo que virá, conforme nos afirma Apocalipse, capítulo 21, versículos do 3 ao 7. Amém? Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 7. Assim nos fala. Preste muita atenção nessa leitura, porque ela é muito importante, muito profunda e fala muito aos nossos corações. Diz assim, Apocalipse 21, 3 a 7. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, ao qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas, já passaram. Oh, aleluia, Deus. Aquele que está sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Aleluia. Amém? Então, irmãos, essa é uma palavra dura, uma palavra, né, que merece a nossa meditação, mas é uma palavra necessária para nos despertar do sono espiritual ao qual estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Santo Espírito de Deus possa falar melhor em nossos corações, e que nós possamos, né, ser abençoados, que Deus possa abençoar nossas vidas com amor, com saúde, com paz, e principalmente com santidade, para
herdarmos o reino celestial. Assim eu louvo, assim eu agradeço por essas palavras, em nome de Jesus. Amém.